7 líderes do Comando Vermelho foram transferidos hoje para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, ou seja, o Presídio Federal de Mossoró ficou livre dessa presença ilustre aí, com muitas aspas, dos 7 líderes, dos 7 chefões do Comando Vermelho. Porém, o Presídio Federal de Catanduvas é justamente onde está atualmente cumprindo pena um dos fundadores do CV, né, o Fernandinho Beiramar, principal liderança atualmente da facção. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal, os criminosos não terão contato com o Fernandinho Beiramar nem entre si. O isolamento é uma das principais medidas do sistema federal para impedir a comunicação entre chefes e suas bases do crime organizado. A operação foi coordenada pela Polícia Federal, pela Polícia Penal Federal, que se deslocou ao Rio de Janeiro para conduzir os 7 presos de Bangu até a base aérea do Galeão. De lá eles seguiram para o Paraná. Pelo menos não veio para Mossoró, né? Havia uma expectativa por que enquanto, eles né? Às vezes eles fazem um rodízio, né? Ficam tanto tempo, depois são transferidos. Vai comentar, Nath? Não, só agradecer mesmo o livramento. Eu não sei se mesmo que provisório. Mesmo que provisório, porque via de regra é porque aqui assim a gente teve aquele negócio negócio no álcool lá, contaminação no álcool, né? Metanol. Aqui acho que não teve nenhum caso, porque mortos, assim, né? Até as coisas ruins demoram a chegar aqui. O ciclo do Estado é esse. Então, como demora a chegar, eu também vou supor, não quero que ninguém se contamine com metanol, mas eu acho que vai ser questão de tempo para o pessoal ser remanejado, até porque Mossoró passou por uma reforma, não foi? Isso. Depois que Tatu e Martelo fugiram, então deve estar apto já a receber o pessoal do CV. Entre os transferidos estão Naldinho, administrador do Caixa do Comando Vermelho, Cabeça de Sabão, de Niterói, Crian, da Baixada Fluminense, Bicinho, de Volta Redonda, MY Maitor, né? Maitor, do Morro do Santo Amaro, Choque, do Complexo do Alemão, e Irmão Metralha, também do Alemão. Esses são os chefões do Comando Vermelho que foram transferidos para Catanduvas, que foi escolhida para concentrar os líderes da primeira fase de custódia. Depois, olha aí, como a gente comentou, depois o grupo poderá ser redistribuído para outras penitenciárias federais dentro do plano de rodízio federal, usado para enfraquecer as articulações criminosas. Apesar dos presídios de segurança do presídio federal ser um presídio de segurança máxima, que é, como foi dito aqui, que não há comunicação entre os presos, um dos problemas é justamente o fato de, quando um chefe do crime organizado chega para uma determinada cidade, ele inevitavelmente traz aí uma estrutura, né, de apoio com familiares, advogados, contadores, segurança, né? E o povo, inclusive, aponta que isso foi um dos motivos que fez o Rio Grande do Norte, apesar do que Dinardo falou, entrar tão cedo aí no mundo do crime organizado, até superando alguns estados vizinhos, né? Aqui o crime organizado chegou rápido, chegou aí com esse apoio do Presídio Federal de Mossoró. Vamos seguir aqui, que o Ministério da Justiça criticou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por divulgar justamente, antes da hora, a transferência dos chefes do Comando Vermelho. O secretário de Políticas Penais, André Garcia, disse que o anúncio colocou em risco a segurança da operação e dos agentes. Cláudio Castro rebateu, dizendo que o Ministério tinha que orientar antes de criticar. Ele não sabia que não podia divulgar que os chefões do crime organizado estavam sendo transferidos para o Presídio Federal. Não, pelo amor de Deus, ele é governador de um estado, ele sabe. Esse tipo de operação, geralmente, a gente sabe depois que é feita. Né? É evidente que ele, dispondo dos dados de pesquisa que tem, indicando como o negócio, como a operação lá no Rio rendeu bons dividendos, antecipou-se antes que o governo federal
fosse prazer de dizer assim, ó, estamos nós transferindo, tirando. Pelo amor de Deus. Nossa capital é uma capital litorânea, amor de né? Deus. Com belas praias, com grandes ondas. Ele surfou a onda, né, cara? Tá surfando a onda. Competentemente tá surfando a onda. Mas esse tipo de declaração era melhor não ter falado, sabe? Dizer que não sabia, o Ministério da Justiça não me alertou que eu não podia dizer. Eu lembro até de Fernandinho Beiramar, tanto quando ele chegou no Presídio Federal de Mossoró, quando ele foi embora, a gente só ficou sabendo depois, né? Geralmente é assim. Quando ele chegou, se eu não me engano, uma semana depois foi que vazaram alguns vídeos e aí... Quem diabos em bom senso vai comunicar que presos de alta periculosidade estão saindo desse lugar para aquele? Não existe isso, gente. É uma operação sigilosa. Inclusive, rapaz, hoje a gente descobriu que a Japinha do Comando Vermelho, né, que viralizou, a Penélope, na verdade, Maria Eduarda, também conhecida como Penélope, e aí que ficou nacionalmente conhecida como Japinha do Comando Vermelho. Segundo a própria Maria Eduarda, esse termo de Japinha do Comando Vermelho nunca existiu. Foi inventado pela mídia para criar um personagem criminoso. Realmente ela admitiu que ela se chama é chamada de Penélope, mas que deu a entender que sim, já teve algum envolvimento ali com o crime, né, que fazia parte do passado dela, que não existe mais, mas que de fato ela não morreu, pessoal. Ela não está morta, engraçado não que ela diz assim, com isso. Essa repercussão toda foi boa e foi ruim. Foi boa porque ela ficou famosa, né? E foi ruim porque ela ficou, né? Não era um elogio, né? Assim, ainda bem que tudo isso envolvendo aí a Japinha do CV aconteceu antes da seleção do casting da Fazenda, né? Porque era capaz de ela ser selecionada. É verdade. Ser selecionada, porque é muito lamentável isso, mas assim, outro dia resgataram um vídeo do programa de Fátima Bernardes. E aí Fátima estava com um policial lá. E tinha gente da plateia e jogaram uma enquete no meio do programa. Se chega num hospital um bandido e um policial armado, quem deve ser logo atendido? Sabe aquele programa Porta que Silvio Santos Porta da Esperança. Porta da Esperança, que você ia para um lado, né? Aí tinha 2 portais gigantescos, né? Era assim, era duas pessoas por policial e umas 7, 8 pessoas. Caramba. Aí quando eu olhei aquilo assim, isso há algum tempo, né? O programa de Fátima não faz mais esse programa há algum tempo, nem esse recorte do programa de Fátima representa a realidade, porque estamos vendo que a maioria da sociedade apoia a operação que houve no Rio de Janeiro e está do lado das forças policiais. Mas é muito curioso como a gente mesmo enquanto sociedade tem recortes, porque primeiro que não faz sentido colocar um ou outro, porque os dois deveriam, se chegar os dois no hospital, os dois deveriam ser atendidos, mas me chamou muita atenção que as pessoas tivessem caminhado prontamente para, não, deixa 2 aqui defendendo o policial e 6, 7 ali para defender. O ser humano ele tem uma tendência de sempre torcer o lado mais fraco, que ele entende como mais fraco. Então, como se o bandido fosse, né, não fosse o Estado e fosse o mais fraco, né, a vítima da sociedade, né? Mas assim, a amostragem é muito pequena, né? E também foi uma enquete, né? Assim, não chega a ser uma amostragem de uma pesquisa qualificada. Né? Você é a favor da recondução de Paulo Gonet na PGR? Né? Aproveitando aqui que estamos falando de opinião e de enquete, sim, 18%, não, 82%, está lá disponível no nosso YouTube. Vai lá, vota, aproveita, claro, e curte o Jornal das 6.